Se você já investe ou tem interesse em investir, com certeza tem como meta viver dos rendimentos desses investimentos, ou seja, atingir a tão almejada liberdade financeira. Que para alcançar esse resultado não é fácil e nem rápido, até porque exige muito trabalho ativo para ter uma boa renda, para assim investir e com o passar do tempo conseguir bons rendimentos. Mas se você tem um pensamento de eu ganho pouco, nem compensa investir. Realmente, investir apenas R$ 100 uma única vez não vai trazer resultados expressivos nem se pensarmos em deixar esse dinheiro durante décadas investido. Porém, esse hábito de não gastar tudo que ganha e começar a investir pode te ajudar e muito a despertar o interesse por finanças e evoluir financeiramente. Bom, veja esse exemplo hipotético. João trabalhava em uma loja como vendedor de roupas e ganhava apenas R$ 1.500 por mês. Tinha a rotina puxada de muitos brasileiros, de trabalhar durante o dia e estudar à noite fazendo faculdade. E como a maioria das pessoas, ele gastava tudo que ganhava. Até porque ganhava muito pouco e tinha suas despesas pessoais, pois morava sozinho. Assim, com o passar do tempo, passou a economizar apenas R$ 100 de tudo que ganhava para investir. E calma que já vou entrar no assunto dos tipos de investimentos. Com ele economizando esses R$ 100 todos os meses, durante um ano já estava na casa dos R$ 1.000. Com certeza não é muita coisa e realmente não é algo que iria mudar a vida dele momentaneamente. Porém, com essa prática frequente, passou a estar cada vez mais por dentro do assunto de educação financeira e investimentos, se interessando cada vez mais pelo assunto, com um foco agora em aumentar a renda, pois investindo apenas R$ 100 por mês, não tem como ter bons rendimentos no curto e médio prazo, e até no longo prazo, porque se pensarmos em investir R$ 100 durante 40 anos, conseguimos chegar no R$ 1.000.000. Porém, a inflação vai ter comido boa parte desse dinheiro. E sabendo disso, ele foi atrás de se aperfeiçoar profissionalmente. Assim, terminando a faculdade, foi para um emprego melhor, conseguindo investir agora R$ 500 por mês. O que já era uma ótima quantia comparada à época de aperto financeiro, quando ele recebia muito pouco. E se ele continuar focando em aumentar a renda para aumentar o valor investido mensalmente, consegue ter rendimentos bem mais rapidamente do que se continuasse com R$ 100 por mês. Ou seja, os R$ 100 investidos todos os meses não fez muita diferença em questão de rendimentos. Porém, mudou a mentalidade em relação ao dinheiro, de nunca gastar tudo o que ganha. E vendo que seu montante investido estava aumentando, teve como foco aumentar a renda para conseguir investir uma quantia maior todo mês e ver os rendimentos crescerem com o tempo. Por isso é tão importante começar, mesmo que seja com apenas R$ 100, pois muda o seu foco. E é o que eu sempre falo, as duas vertentes, de você focar em ganhar mais e também em gastar menos. Basicamente, as duas únicas formas de ter mais dinheiro. E obviamente que também temos que saber aproveitar bem nosso dinheiro. Mas esse é um assunto para um próximo vídeo. Antes de tudo, vamos falar da renda fixa. Sim, esse investimento que gera bastante dúvida com todas essas siglas de CDI, CDB, LCI, LCA. E quem vê isso pela primeira vez até perde o interesse de investir. Mas aqui vou explicar de uma forma bem simples tudo isso, até porque não é nada de outro mundo. Bom, investimentos de renda fixa, de forma geral, são investimentos que assim que você colocar o seu dinheiro, você já vai saber o quanto vai render mensalmente ou anualmente. Ou seja, não vai sofrer grandes variações no mercado. Pois, por exemplo, quando vamos investir e aparece 100% do CDI, significa que esse investimento rende 13,65% ao ano. Esses são valores atuais, tá? Resumindo, quando você for colocar seu dinheiro em renda fixa, você vai ver que tem os pré e pós-fixados. Os pré-fixados, você já sabe exatamente quanto o seu dinheiro vai render, mesmo se você deixar lá por várias décadas. Ou seja, se você investir agora em algum investimento que rende 100% do CDI, quer dizer que vai render 13,65% ao ano todos os anos. Mesmo se o CDI se alterar com o tempo, seu rendimento vai estar fixado nos 13,65% ao mês. Já os pós-fixados, você vai sofrer essas pequenas oscilações sempre que a taxa de rendimento se alterar. Porém, isso pode ser bom ou ruim, pois o rendimento anual pode subir ou cair de acordo com a taxa de juros, por exemplo. E afinal, o que é CDB, LCI, LCA e Tesouro Selic? Simplificando, investir em CDB é você emprestar seu dinheiro para bancos e receber juros sobre o valor investido. Ou seja, você vai ganhar uma porcentagem referente a quanto deixou investido. Agora, LCI e LCA também são emitidos por bancos e também você estará emprestando dinheiro para eles e recebendo com juros.
Porém, a diferença principal é aonde o dinheiro está indo, pois são letras de crédito. O LCI é para o setor imobiliário e LCA para o setor do agronegócio. Ou seja, você vai estar, de certa forma, ajudando a desenvolver esses setores. E também LCI e LCA são isentos de imposto de renda, enquanto se você investir em CDB, vai ter imposto de renda sobre os rendimentos. Mas isso não quer dizer que não compensa investir em CDB. Isso você que vai tirar suas próprias conclusões calculando o que é melhor para você. E lembrando que seu investimento fica garantido pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, se você investiu em CDB, LCI ou LCA e o banco que você investiu faliu, você vai ter seu dinheiro de volta. O FGC garante investimentos de até R$250 mil. E agora o Tesouro Selic, que é considerado o mais seguro de todos os investimentos, pois você estará emprestando dinheiro para o governo e recebendo rendimentos. E para o governo quebrar, o Brasil inteiro vai ter que quebrar antes. Então é algo bem difícil de acontecer. E além de tudo isso, tem a questão da liquidez, que nada mais é a rapidez que você pode resgatar seu investimento. Existem muitos que são de liquidez diária, ou seja, você pode retirar seu dinheiro quando quiser. E uma dica de investimento em renda fixa com liquidez diária é fazer a reserva de emergência, que já falei sobre isso em um vídeo passado, vou deixar aqui em cima porque o vídeo está bem completo. E agora, renda variável. Bom, é difícil falar dos rendimentos de renda variável, até porque, como o próprio nome já diz, são variáveis. Bom, a grande diferença entre renda fixa e renda variável está na previsão de ganhos, pois quando investimos em renda fixa, já sabemos em média quanto receberemos. Agora, em renda variável, não tem como prever exatamente os rendimentos. E vemos isso mais ainda quando falamos de ações, que no caso deste vídeo vou falar daquelas que geram rendimentos, ou melhor, dividendos. Esse é meu tipo de investimento preferido, que é basicamente investir em boas empresas já consolidadas há anos no mercado e receber uma parte do lucro dessas empresas, ou seja, os dividendos. Em resumo, ao investir em uma empresa comprando ações, você já terá se tornado sócio dela. E assim como sócio, você também vai receber uma parte do lucro. E é claro, comprando poucas ações, você vai receber poucos dividendos. Por isso que a estratégia é ter cada vez mais ações para receber dividendos mais gordos. Bom, essa é a estratégia tão falada pelo Luiz Barsi, o famoso rei dos dividendos, que se tornou o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores, seguindo essa estratégia de investir em boas empresas pagadoras de dividendos. É claro que não é fácil e nem do dia para a noite, mas a estratégia consiste em investir em empresas pagadoras de dividendos, e assim reinvestir esses dividendos para aumentar ainda mais a quantidade de ações, além de também continuar aportando todos os meses. E por que não dá para ver quanto você vai receber de dividendos? Isso é bem simples, pois não conseguimos prever quanto a empresa vai lucrar daqui 5 anos, daqui 2 anos ou daqui 20 anos. Isso vai depender de centenas de fatores da própria empresa ou da situação do setor que a empresa está. E também a própria cotação da ação de uma empresa está sempre variando, até porque é renda variável. E às vezes uma ação que está R$10 hoje, em 5 anos pode estar valendo R$20, por exemplo. Ou seja, se você comprar quando estiver barato, vai receber maiores dividendos comparado ao valor investido, por conseguir comprar uma quantidade maior de ações com menos dinheiro. É claro que o oposto também pode acontecer, da ação desvalorizar e até parar de gerar dividendos frequentes. Por isso o estudo antes de tudo é essencial, e para investimentos em renda variável mais ainda, pois necessita de um pouco mais de pesquisa comparado a investir em renda fixa. E já falando em renda variável, outro ótimo investimento para você que quer ter rendimentos frequentes são os fundos imobiliários. E diferente das ações que, dependendo da empresa, paga dividendos mensais, trimestrais, semestrais ou até mesmo anuais, os fundos imobiliários pagam mensalmente, até porque são fundos de imóveis que geram aluguéis mensais e repassam o valor adquirido para quem investiu no fundo, ou seja, os cotistas. E funciona da mesma forma que as ações. Quanto mais cotas você adquirir, mais você receberá de rendimento de acordo com o fundo que você comprou. Porém, em média, as ações oscilam mais do que os fundos imobiliários, ou seja, sofrem maiores variações, seja positiva ou negativa. Então chegamos à conclusão que ao investir em fundos imobiliários, temos uma previsibilidade um pouco maior de rendimento em relação às ações, ou seja, temos uma certa ideia do quanto vai render a cada mês.
E atualmente, os fundos imobiliários variam entre 0,6% a 1% ao mês, dependendo do fundo. E lembrando que eles são isentos de imposto de renda, assim como os dividendos de ações. Mas então quer dizer que investir em fundos imobiliários é mais seguro? Isso vai depender de como você vai investir. O seu conhecimento sobre determinado investimento é o que vai te dar a maior segurança na hora de investir. Se você investe sem conhecimento, vai estar totalmente vulnerável e nada vai ser seguro para você, principalmente falando em renda variável. Então estude antes de investir. Veja onde você está colocando o seu dinheiro que trabalhou tanto para conseguir. Mas antes mesmo de estudar sobre investimentos, temos que organizar nossa vida financeira e administrar melhor nosso dinheiro. E neste vídeo que está aqui na tela, falo melhor sobre isso de uma forma mais detalhada. Muito obrigado pela sua visualização e até o próximo vídeo.